Olá, você que me assiste, aqui é o canal do Maguin Chess. Seja bem-vindo para mais uma análise de partida. Hoje é um episódio muito especial, porque estamos iniciando uma nova série aqui no canal, certo? Uma nova playlist, que é o Tabuleiro das Ideologias. A última análise que a gente tinha feito foi uma partida do Alekhine. A gente analisou uma partida aqui no canal sobre o Alekhine. Mas aí eu também trouxe um fato político que ele era simpatizante do regime nazista, ele colaborou com o regime nazista, certo? E aí me deu ideias de trazer confrontos, análises que envolvam esse lado crítico, esse lado político, histórico e ideológico, certo? Então, a partir de hoje, algumas partidas aqui do canal que serão analisadas terão esses conflitos ideológicos. E aí a gente abre espaço para crítica, pode ficar à vontade nos comentários para deixar suas opiniões, tá bom? E a gente vem aqui para aprender xadrez também, tá certo? Não é só a gente fazer críticas ideológicas, mas também, principalmente, aprender xadrez. Tá bom? Então, hoje o confronto para inaugurar o Tabuleiro das Ideologias, que é a nova playlist, vai ser entre Mikhail Botvinnik, que era um jogador campeão mundial de origem judia, contra o Alexandre Alekhine, certo? O Alexandre Alekhine, como a gente já comentou, ele teve essa colaboração com o regime nazista, e o Mikhail Botvinnik era judeu. Então, essa partida ela é um ato de resistência, tá certo? Essa partida aconteceu antes da Segunda Guerra, em 1938, na Holanda. E a gente vai assistir agora e aprender com esse confronto entre dois campeões mundiais que pensavam e viviam de maneiras completamente diferentes, tá bom? Então, falando um pouquinho sobre o Mikhail Botvinnik, que é o destaque dessa partida. Ele foi campeão mundial 3 vezes e manteve seu título por 13 anos, entre 1948 e o início da década de 60. Ele também foi 6 vezes campeão soviético. Ele foi um jogador que se destacou muito pelo seu esforço no estudo do xadrez, então ele desenvolveu a preparação rígida de aberturas e ele era bastante esforçado em desenvolver teorias, em se preparar para os torneios. Tem até um episódio no livro onde eu tirei essa partida que fala que o treinador dele, teve uma vez que o Mikhail Butvinik veio pedir para o treinador dele selecionar todas as partidas que terminavam com o final de peão, dama e dama. E como é que ele convertia. Então ele pegou inúmeras partidas e estudou elas para entender como é que convertia ou como é que empatava aquele final. Então isso já mostra como é que Mikhail Botvinnik era esforçado. E ele foi patriarca da escola soviética de xadrez e ele também foi inspiração para jogadores como Kasparov, Vladimir Kremnik, Karpov, que vieram a ser campeões mundiais futuramente. Então, ele tem uma frase que diz que ele é judeu por sangue, russo por cultura e soviético por educação. Então, esse era o Mikhail Butvinik e ele quebrou a ideologia do Alekhine, certo? Pois o Alekhine, quando ele apoiou o regime nazista, ele teve todo esse visão antissemita de colocar o xadrez ariano como um xadrez superior ao xadrez judeu. Ele divulgou vários artigos com essas ideias, usou o xadrez dessa maneira para propagar ideias nazistas e ideias antissemitas. Mas o Mikhail Butvinik é a prova de que esse pensamento estava equivocado, pois a gente vai ver aqui que não teve nada de inferior nesse xadrez do Mikhail Botvinnik, certo? Então vamos para a nossa partida e aprender bastante com esses dois campeões mundiais. Então estamos aqui para a nossa partida entre Mikhail Botvinnik de brancas contra Alekhine de pretas. E aí o Mikhail Botvinnik jogou aqui a abertura rete
Isso aqui, quando joga abertura reta, é uma abertura que pode se transformar em qualquer coisa, certo? Muita coisa pode vir aqui. Pode vir a posições como inglesa, pode vir peões dama. Vai vir muita coisa por aqui, tá certo? Então, geralmente é uma abertura que transpõe. Então, tem esse nome abertura reta para caracterizar esse cavalo em F3. Mas muita coisa pode sair daqui. E o preto pode responder de diversas formas diferentes. O Alekhine jogou o D5. Veio o D4, veio um cavalo em F6. Então aqui até agora não tem nada definido. Aqui pode vir para um catalã, G3. Pode vir um gambito da dama, tá certo? E aqui o Botvinnik, ele escolheu gambito da dama, certo? Que foi recusado. É um gambito da dama recusado. Aqui é uma posição clássica de gambito da dama recusado. Tudo teórico por aqui. Tá bom? E então veio o desenvolvimento do cavalo e o C5. Aqui se caracteriza como uma espécie de defesa Tarrasch. Qual é a defesa Tarrasch tradicional? A defesa Tarrasch é essa daqui, ó. Vou mostrar a posição de defesa Tarrasch. A Tarrasch é essa daqui, ó. Quando você joga o cavalo aqui, jogou aqui. A diferença na posição dos dois é que tá com os cavalos aqui na coluna F, tá certo? Então é uma espécie de Tarrasch, tá bom? Mas a Tarrasch, a defesa Tarrasch tradicional, é essa posição aqui, onde já começa o C5 atacando o peão. E aí qual é a ideia? É que ele tá atacando rápido o centro e vai ter um peão isolado aqui, mas é um peão isolado que facilita o desenvolvimento das pretas, certo? Então as pretas têm um rápido de desenvolvimento aqui. E em troca disso, deixa um peão isolado, que aí as brancas vão tentar trabalhar nesse peão, tá bom? Mas aqui na posição que os dois jogadores chegaram, geralmente quando vem o C5, o jogador que tá de brancas, aí já fica uma dica se você joga o gambito da dama, que geralmente a gente toma, tá bom? Na maioria dos casos a gente toma esse peão daqui, e foi o que aconteceu nessa partida. E aqui tem a opção de isolar o peão, como tem a opção de tomar com o cavalo. Essa é a particularidade dessa posição. Tipo, é uma espécie de Tarrasch, mas não é 100% a Tarrasch pura. Porque aqui, na Tarrasch tradicional, teria que tomar de peão, né? Mas aqui, por ter o cavalo na coluna F, o Alekhine escolheu não isolar o peão dele, o peão do rei, ele escolheu tomar de cavalo. Enquanto o Botvinnik, ele joga de uma maneira mais calma, ele era um jogador mais posicional. Então aqui a gente vai ver um confronto entre um jogador posicional, muito posicional, que é o Mikhail Botvinnik. Vocês vão ver aí que ele vai desenrolar essa partida com muitos planos estratégicos e posicionais. Enquanto o Alekhine é um jogador que, se tiver a oportunidade de sacrificar, ele vai sacrificar. E ele vai estar sempre calculando um lance atrás do outro, um lance atrás do outro, várias variantes. Então assim, a gente está vendo o conflito entre um jogador tático contra um jogador posicional. E aqui o Botvinnik, ele joga de uma maneira calma, ele simplesmente joga o E3 segurando o peão central, tá certo? Em caso de troca, ele também tem a mesma possibilidade de ou tomar de cavalo, ou tomar de peão, ou até de dama, dependendo dos casos. Mas não vai poder tomar de dama, porque vem o desenvolvimento do cavalo e vem o desenvolvimento do bispo. Tá certo? Então, até aqui, tudo teórico, tudo dentro dos conceitos, os jogadores desenvolvendo suas peças, certo? Colocando peões no centro. E o Botvinnik já preparou o roque com esse desenvolvimento do bispo aqui para o centro, fazendo a pressão nesse cavalo. E vai vir um roque logo mais, certo? Enquanto o Alekhine só precisa tirar o bispo para fazer o roque, mas antes disso, antes de tirar o bispo para fazer o roque, ele faz as trocas no centro. E Mikhail Botvinnik, ele não se preocupa, ele sabe que está dentro da teoria, ele joga com o peão. Então ele sim decide jogar com o peão isolado para criar uma coluna semi-aberta. Então a gente tem duas colunas semi-abertas aqui. Na verdade tem uma coluna aberta, que é a coluna C, totalmente aberta, já não tem mais peões. E tem uma coluna semi-aberta, que é essa coluna dos reis, certo? A coluna E. Então, ele decide jogar dessa maneira, por isso que ele toma, para deixar abertas as duas colunas. Tá bom? A coluna C e a coluna E, e a gente vai ver que ele vai trabalhar em cima dessas duas colunas no decorrer do jogo. Tá bom?
Então, seguindo aqui com a partida, o Arlequine desenvolve o bispo, e aí tem roque para os dois lados. Os dois jogadores protegem o rei, e aqui tem o último lance teórico, que é torre em E1. E aqui o Arlequine, ele comete o primeiro erro, e é um erro que vai pesar no decorrer da partida. Que ele joga o B6, e a gente já vê que sobe um pouquinho aqui a precisão. Por quê? Qual é o melhor lance aqui? Era o bispo, certo? Esse aqui era de longe o melhor lance. Por quê? Tem duas ideias aqui. Primeiro, aumenta a pressão no peão isolado, então já vai começar a trabalhar em cima desse peão isolado. E também, em algum momento, vamos. Não se preocupe muito com o que a barrinha vai dizer aqui, mas vamos só considerar algumas coisas aqui. Tipo, desenvolve aqui. O que é que acontece? O cavalo simplesmente volta. E, detalhe, as pretas estão fazendo muita pressão aqui no peão isolado. E esse cavalo que volta para cá, ele fica de olho na casa fraca de D5, certo? Então esse seria um plano por parte das pretas. Era jogar o bispo aqui para pressionar o peão isolado e jogar esse cavalo, tanto ele podendo vir para cá em algum momento, como também ele ficando de olho nessa casa fraca de D5. Tá bom? E aí, isso já começa um pouquinho a justificar o erro do Arlequine ao escolher o B6, certo? Porque aqui ele enfraqueceu a coluna C. Por quê? Porque essa peça aqui, que é o cavalo, ele estava sendo protegido pelo peão de B7, certo? Agora que o peão de B7 avançou, essa casa de C6 está fraca. É uma casa fraca. E aí, as pretas vão começar a atacar esse cavalo aqui que está meio solto, certo? Que agora faz parte de uma casa fraca, antes ele estava sendo protegido pelo peão. E aí, enfraqueceu a casa de C6 e, consequentemente, enfraqueceu a coluna também, porque vai começar a vir ataques por aqui, tá certo? Nessa coluna, começando no ataque nessa casa C6. E aqui, já para começar seu ataque, o Mikhail Butivnik, ele contra o lance da máquina, que é o cavalo, captura. E aí, depois que isola o peão, dessa vez assim, é aqui ele obriga o Arlequine a isolar o peão, certo? Não dá para capturar de dama, senão o bicho captura, então ele captura de peão. E aqui, ó, agora são duas colunas abertas, e aí a gente já vê que o Mikhail Butivnik já se adiantou nos planos. Ele já colocou uma torre em uma das colunas, tá certo? E aqui esse bispo, o que é que ele faz? Começa a pressionar o cavalo fraco. Então a gente vê como é que vai funcionando os planos do Mikhail Butivnik, como é que a gente vai aprendendo com isso. Uma torre na coluna aberta e o bispo atacando a peça solta. Que aí, obviamente, o Arlequine vai tentar defender esse cavalo, mas aí vem mais pressão em cima desse cavalo e a gente já começa a ver os problemas dessa casa fraca, né? Olha a pressão que está sendo colocada aqui em cima desse cavalo. Tanto é que as pretas não conseguem defender, que senão tá trocando aqui e caindo o peão lá, tá certo? O peão vai ficar solto. Pode vir mais pressão por parte de tipo tirar o bispo e vir a torre, aí começa a pressionar ainda mais essa coluna, e tem um peão solto lá. Então, assim, já vai começando a criar problemas. Não consegue se defender facilmente aqui, o Arlequine. E aí ele comete um lance meio complicado, que é jogar o cavalo aqui, mas é um lance de preciso. A máquina considera que era melhor ele ter jogado aqui mesmo e deixar esse peão cair no final da linha, certo? Toma aqui e deixa o peão cair. Mas era uma maneira de simplificar. Então aqui o Arlequine já devia ter perdido no peão. Mas obviamente ele vai tentar manter as peças, então ele joga aqui. E aí vem o detalhe. Se você toma aqui, tá tudo igual, certo? Tá tudo igual. E aí o que é que o Mikhail Butivnik faz? Ele joga o bispo em F5. Ele joga o bispo em F5 com um plano muito interessante. É que, digamos assim, não obviamente o Arlequine não poderia fazer isso de jeito nenhum, num momento crítico desse, né, com tanta pressão aqui, ele fazer algo assim. Mas digamos que ele faz isso aqui. Aqui as brancas ganham uma peça, porque vai tomar lá, certo? E aí após a retomada,
ganha o bispo aqui, certo? Então, quando jogou o cavalo, o bispo aqui era com essas ideias de trocar o cavalo e eliminar um defensor daqui, certo? Então, com toda essa pressão, após jogar o cavalo o bispo em F5, perdão, o bispo em F4 ameaçando o cavalo, vem a inevitável troca, certo? Então aqui o Arlequino, ele vê que esse bispo tá meio solto, então ele vai precisar trocar, então ele troca, ganha o tempo em cima da dama, quando a dama volta ele começa a propor trocas, então é aquilo. O lado tá com iniciativa, então aqui a gente já vê que tem uma vantagem aqui pro Arlequino, pro Arlequino não, pro Pontivinique, porque ele tá com a coluna aberta, logo ele consegue trazer a torre e vai ficar com o controle das duas colunas, então aqui ele tá com a iniciativa. E contra o Arlequino, que é o jogador que está em desvantagem, ele vai tentar trocar peças para diminuir essa pressão, entende? Então esse aqui é o plano. O Botvinnik ele vai para cima e o Arlequino vai estar tentando se proteger, ou seja, o jogador mais posicional, mais estratégico é quem começou a atacar primeiro, por conta de um erro posicional. Tá bom? Então olha que interessante essa partida. E aí o Botvinnik troca os bispos de boa e ganha um tempo trazendo as torres. Então aqui ele já está com uma vantagem muito grande, que ele está com as duas únicas colunas abertas, ele está com o controle das duas colunas. Naturalmente ele trouxe a torre para uma coluna e a outra torre para outra coluna. E aqui o Arlequino vai buscar planos de troca. Então ele está trazendo a torre, com ideias de trazer a torre para E7 e trocar as torres. O Botvinnik aproveita para alinhar a dama com a torre, certo? Com ideias de em algum momento colocar aqui na sétima fileira. E vem a proposta de troca, tá certo? Então, tem a troca. E aí, detalhe, você pode estar se perguntando, mas Maguinho, o Botvinnik, ele não está na frente? Ele não está com iniciativa? As trocas não é boa para o Arlequino, então por que ele está trocando? E detalhe, essas trocas todas é lance da máquina, certo? Essa troca aqui e depois esse lance aqui. São lances da máquina. Qual o detalhe? Por quê? De fato, o Arlequino está fazendo certo, que é tentar propor trocas para minimizar, mas é aquilo, se a troca tem uma certa vantagem para mim, eu vou aceitar a troca. Por mais que eu esteja na iniciativa, se a minha iniciativa, após as trocas ali, eu mantenho uma iniciativa ainda muito boa, vale a pena. Então, o que é que o Botvinnik viu? É que ele vai trocar a torre, vai propor uma troca de damas, que o Arlequino ele vai aceitar essa troca, até porque é bom as trocas para ele. Mas aqui a vantagem que o Botvinnik viu é que no final da linha ele fica com a torre na sétima. Então ele fica com a torre na sétima, enquanto o cavalo ainda não desenvolveu, ele tem um cavalo desenvolvido, ele está com o controle da coluna aberta, a torre não desenvolveu, o cavalo não desenvolveu, então o Botvinnik ele viu que no final dessas linhas, dessas trocas, ele ia ter uma vantagem, que é um cavalo já desenvolvido e uma torre numa coluna aberta e na sétima fileira, certo? E aí o Arlequino ele joga um lance da máquina, certo? Que é esse lance F6 que vem com duas ideias. Primeiro é limitar o cavalo, certo? Então ele está restringindo o cavalo para evitar que esse cavalo pule para E5 e comece a fazer uma pressão muito forte aqui no roque do rei. E também ele quer jogar torre em F7 para propor a troca, né? Se ele consegue trocar essa torre essa torre que está muito boa nessa torre que ainda não foi desenvolvida, pronto. É tudo que o Arlequino precisa. Então aqui o Botvinnik ele traz o rei para o centro, né? A gente já está entrando no final do jogo. Aqui no lance 23 a gente já está indo para o final do jogo. Ele jogou F1 para em algum momento trazer o rei para o centro, certo? No final do jogo o rei é importante. E o Arlequino ele vai na ideia de tentar propor as trocas, certo? O Botvinnik ele dá o cheque. Quando o rei volta ele joga a torre lá para trás, porque senão ia ficar só na repetição, certo? E aqui se repete 3 vezes empata. Ele não vai querer um empate aqui, ele tá ganhando. Ele sabe que tá ganhando, então ele joga a torre em C3, certo? E aqui vem um G5. Com ideias de avançar e incomodar esse cavalo em algum momento. Restringir ainda mais as casas do cavalo. Então o cavalo não tá muito bem aqui. E por conta disso, o Botvinnik vai lá e retira o cavalo. Tá certo? Ele retira o cavalo, tudo ok. E aí vem um H5. O Arlequino está buscando um contra-jogo. Ele está expandindo os peões do roque do rei.
E não tem problema, as damas já não estão no tabuleiro, então esse rei ficar um pouco exposto, esse rei ficar mais no centro também não tem mais problema, certo? Então ele joga um H5, vem o H4, batendo aqui nos peões, certo? E aqui o Alekhine, ele comete um erro. Mas ele cometeu um erro tentando acertar, tá bom? Ele jogou o cavalo aqui. Ele jogou o cavalo para desenvolver o cavalo. Ele precisa trazer esse cavalo para o jogo. Porém, qual é o erro? Não tem muito lugar para esse cavalo ir, tá certo? É um lance que a máquina recomenda aqui não é a retomada, porque se tomar aqui vai dobrar os peões, então facilmente vem torre para H3 e esses peões estão caindo, tá certo? Então, o lance aqui era rei em F7, já começando a trazer o rei para o centro e ativar o rei, tá certo? A ideia da máquina era essa, o lance da máquina era esse. Mas aí o cavalo aqui, em D7, qual é o detalhe? Ele não tem muito lugar para ir, e a torre vem para C7, já atacando esse cavalo que já não tem muitas casas para ir, né? E se ele voltar para lá é que vai ser uma perda de tempo muito grande e acabou. Então, se volta para cá, pronto, a coluna C é da torre e a fileira 7, a sétima fileira também é da torre. Então, essa torre vira a melhor peça do jogo fácil, fácil. Então, não podia voltar o cavalo, né? Então, por conta disso, ele joga a torre em F7. E essa torre está sobrecarregada, ela está segurando o peão fraco, ela está protegendo esse cavalo. Se trocar essa torre por essa, aí pronto, aí o negócio fica difícil para o Alekhine. Então já está numa situação delicada aqui o Alekhine. E aí o Botvinnik ele vê uma ideia interessante. Ele vê que essa torre está sobrecarregada, que ela não vai poder sair muito dali. Então o que é que ele faz? Ele joga um lance que parece estranho, parece que é um perca de tempo. Ele joga o F3, provocando o lance G4, que vem o lance G4. E aí ele volta para E1. Aí você pega e pensa, rapaz, o que ele queria? Que ele jogou, ele tava em F3, aí veio para E1, aí agora ele jogou o cavalo em F3 para levar esse ataque e voltar para E1. Que ideia foi essa? A ideia do Botvinnik é agora ele criou uma casa fraca. Esse peão aqui estava protegendo a casa de F4, então a gente vê as ideias posicionais, a profundidade do jogo posicional do Botvinnik. Que o peão estava protegendo essa casa. E aí, no que esse peão avança, o cavalo vem para cá e aí olha a ideia do Botvinnik, é jogar o cavalo para D3, pode jogar o cavalo para F4 e quando o cavalo chegar aqui em F4, ele vai estar atacando o peão solto de H5 e o peão solto de D5, vai cair um peão. Ou seja, isso aqui foi um plano totalmente posicional, essa coisa que pareceu uma perca de tempo, foi tudo de propósito. Foi para criar uma casa fraca e quando o cavalo chegar aqui, pronto, vai cair um dos peões, certo? Então ele viu que tinha dois peões soltos, ele, como é que eu vou colocar o cavalo ali? Atraiu o peão para o G4, certo? Então vem um F5 para segurar esse peão, já que a torre está sobrecarregada, ela tem que colocar os peões para se proteger. Mas aí vem um D3 e o cavalo está a uma casa de ganhar a partida, de ganhar um peão e ficar totalmente ganho, tá certo? Mas aqui o Alekhine ele encontra um recurso que é o recurso da máquina para defender esses peões, que é avançando o peão dele, que querendo ou não, está protegido pela torre, tá certo? É um peão que está protegido pela torre. E aí o que é que ele faz? O que é que o Botvinnik faz? Detalhe, tem essa casa fraca de E5. Mas aqui não é porque tem uma casa fraca que você já deve colocar o cavalo lá. Se o Botvinnik ele coloca o cavalo aqui, ele perdeu a partida. Aqui é uma capivarada enorme. Capivarada enorme. Você vê que caiu totalmente. Por quê? Porque aqui ele perde uma peça. O cavalo simplesmente toma. Se você tomar o cavalo, tá caindo a torre. Certo? E se você tomar a torre, o cavalo volta capturando a torre. E aí você perde uma peça. É fim de jogo aqui. O Alekhine ganharia isso aqui. Então não é porque tem uma casa fraca que você deve já colocar sua peça lá, certo? Então aqui tem uma casa fraca, mas não é ideal o cavalo ir para lá agora, que senão vai perder uma peça. E aí o que é que o Botvinnik faz? Ele vê que o plano dele de colocar o cavalo em F4 para atacar os dois peões já não dá mais certo, né? O Alekhine ele teve um tempo aqui e conseguiu proteger. Beleza? Então ele vai mudar o plano. Qual é o plano dele? Beleza. Tu avançou esse peão,
mas agora esse peão não sai mais daí, porque eu vou jogar um F3, independente de se você avançar ou você tomar, esse peão tá fraco, tá atrasado. Então, se você avança aqui, esse peão vai ficar aqui, a torre está sobrecarregada, e em algum momento esse cavalo consegue tomar esse peão, tá bom? E se você toma, a mesma coisa. Vai ficar com essa estrutura, que foi o que aconteceu na partida, e esse peão aqui tá o tempo todo sobre a ameaça do cavalo, fora que o cavalo tá o tempo todo também ameaçando vir para cá em algum momento. Tá bom? Então, esses são os planos posicionais de Botvinnik. Então, a gente vê que ele é um jogador muito forte, muito profundo, e quebrando com tudo aquilo que o Alekhine tinha falado, né? De que... E ele vinha falar ainda, né? Isso aqui foi antes da Segunda Guerra. A maioria dos artigos do Alekhine foi em época de guerra, da Segunda Guerra ali no regime nazista e tal. Então, essas ideias que ele tinha, né? De xadrez ariano é superior, o xadrez do judeu é um xadrez mais defensivo, é um xadrez fraco. Nessa partida contra o Botvinnik tá provando que você pode ser um jogador bom, independente de onde você veio, independente da sua origem. E ele tá indo para cima, ele tá fazendo os planos estratégicos aqui dele e tá com iniciativa desde o início do jogo. Então a gente já vê que essas ideias do Alekhine, essas ideias nazistas, são todas equivocadas e inadequadas. Então vamos lá, seguindo. Depois dessa aqui, os jogadores eles passam um lance, certo? O Alekhine ele joga esse lance, que eu acredito que é simplesmente para aguardar qual era a ideia do Botvinnik. Não é um lance que influencia muito na partida. E o Botvinnik ele responde com o A4, sendo que a máquina preferia que, segundo o Stockfish, esse lance aqui era melhor, ativar logo a torre, certo? Deixar a torre mais ativa, ameaçando cheque, ameaçando vir atrás dos peões fracos, tá bom? Então, aqui a máquina dá como lance perdida, mas eu acho que foi um tempo ali que os dois jogadores gastaram para guardar o que o adversário faria. Isso é muito comum no xadrez. E aí, o Alekhine ele começa a trazer o rei. Não só o rei pro centro ele tá trazendo, mas ele tá vendo que os peões aqui estão muito fracos. Esses peões estão fracos. E a torre está sobrecarregada, certo? Então ele tem que trazer o rei para segurar esses peões, para segurar essas casas fracas. Então ele está trazendo o rei não é só pro centro, ele está trazendo o rei para incomodar essa torre também. Para sair daqui e esses peões fracos começarem a ser defendidos de alguma maneira. Antes que seja tarde demais. E é o que acontece. Vem o torre em C6 agora, ativando mais a torre. Aí vem o rei pro centro. O outro rei também vem pro centro. Aí depois que joga isso aqui, o cavalo já está protegido, não está sendo mais ameaçado. E esses peões estão soltos. O que é que o Alekhine faz? Traz a torre para segurar os peões. Tá bom? O Botvinnik ele aguarda um pouco. Ele vê que não tem muitos lances aqui para fazer. E o que é que ele faz? Ele passa um lance, certo? Um lance possível também era ele jogar aqui, caso a retomada ele toma de cavalo, tá certo? Mas esse lance aqui também não tem problemas, ele jogar um B3 aqui, aguardando. E aí vem o rei D8 e a gente já vê que o Alekhine vai passando o rei para essa outra ala, para segurar os peões, para incomodar a torre em algum momento. E vem o rei do Botvinnik pro centro também, tá certo? E aí vem o incômodo aqui, atacou a torre. E o Botvinnik joga a torre em G6. Aí detalhe, por que ele não tomou aqui? É porque se ele toma, o Alekhine incrivelmente volta pro jogo. Por quê? Porque vai vir isso, certo? Aí vem o rei atacando a torre. Ó, e a gente já vê que empata aqui o jogo. Porque quando a torre vem para B5, o cavalo entra atacando o peão e tá ameaçando o cheque. Então esse peão que ele entrega aqui, ele recupera logo em seguida, com possível cheque, e vai começar esse cavalo a ficar muito ativo, atacando os peões, e o Alekhine voltaria para o jogo. Então, a gente vê que até esse detalhe de esse peão solto aqui não era um peão solto de propósito. Se toma, a partida empata, tá certo? A partida empata. Se toma aqui, ó, empata na hora, certo? E, obviamente, o Botvinnik não queria isso, e ele viu, então ele jogou a torre aqui para ficar com o controle da coluna, certo? O cavalo tá conseguindo entrar aqui agora. Então vamos ver como é que o Botvinnik vai converter esse final. Porque vem o rei em C7. E vem um cavalo para E5. E vem um cavalo para A6. Certo?
É aqui o Botvinnik já tá com vantagem muito boa, que ele pode fazer várias coisas. Ele pode atacar o rei por aqui, ele pode dar cheque aqui. E aí o que é que ele faz? Ele joga em G7 e o rei vem para C8. Aí detalhe, se ele vem para cá, pronto, olha a vantagem do Botvinnik. Vai lá para cima, tá vendo? Por quê? Aqui ele tá quase levando mate, certo? O rei tá totalmente preso, vai vir ataques de tudo que é lado aqui, o rei tá quase sem saída, certo? Então vai ser uma pressão muito forte. Então ele jogou o rei para C8. E aí o Botvinnik, um jogador posicional, ele vai para cima, porque toda a iniciativa dele, todos os planos dele vem dando certo, então ele jogou o cavalo aqui. E detalhe, é aquilo. Estratégia e tática andam de mãos dadas. Então aqui a gente já vê que os planos do Botvinnik até agora foram planos posicionais. Mas agora, ó o que já surgiu. Um garfo, certo? Surgiu uma possibilidade de garfo agora. Aqui na torre e no rei. E a torre não consegue mais ficar aqui, certo? O rei está preso. Você vê que o rei não consegue sair. E a torre não pode ficar aqui. Para onde ela for, vai ser capturada. Então, o que é que o Alekhine faz? Ele ataca o cavalo, é o que ele tem que fazer, certo? Mas aqui ele vai perder um peão, porque vem o cheque. Quando o rei sai, cai um peão, ganhando tempo em cima da torre. Certo? E detalhe, esse lance do Alekhine foi o lance da máquina. Né? Esse aqui é o melhor lance da posição. O que ele tinha que fazer mesmo era isso. Então ele não tinha como evitar, o peão estava fraco, acabou caindo, certo? E aqui é questão de tempo para o Botvinnik ganhar essa partida, porque vem um ataque, certo? Atacando o cavalo e o peão, que o Botvinnik defende com a torre. O Alekhine, querendo diminuir esse prejuízo, ele tenta trocar, certo? E levar para o final de torres com peões a menos mesmo. Ele troca, o Botvinnik troca, dobrando os peões e ele ganha mais um peão em H5, que é questão de tempo aqui de desenrolar esse final. Porque o Alekhine, ele joga o C6, torre C6. Detalhe, se ele capturar aqui, é possível, ele pode capturar, mas qual o detalhe aqui? É que vai vir um lance como torre F5 e, detalhe, esse peão vai começar a andar, certo? E a torre, ela não vai poder fazer as duas coisas. Ela não vai poder defender esse peão e nem defender o peão passado. Então, vai acontecer algo como isso aqui, o rei vem para o centro, o peão começa a avançar, a torre vai ter que ir atrás desse peão. E aí, quando ela vai atrás desse peão, o peão de F4 cai. Então, por conta disso, o Alekhine escolheu não capturar esse peão. Ele joga torre em C6, com algumas ideias de talvez entrar aqui em algum momento, tentar algum contra-jogo, botar a torre na coluna aberta, né? Porém, qual é o detalhe? Vem a torre em B5 atacando dois peões, certo? Então a torre não consegue sair daqui, porque se ela sair, mesmo que seja com cheque, ela vai ter que voltar depois, porque senão tá caindo o peão, tá bom? E se não cair esse peão, vai cair esse. Então, é inevitável defender os dois peões. Então o Alekhine joga o rei em C7, vem a tomada do peão em B4. O Alekhine vai tentar ir atrás do peão lá de H4. O Botvinnik ativa a torre dele. Vem a tomada do H4, mas depois desse lance do rei D3, o Alekhine ele abandonou essa partida. Acabou, porque aqui não tem mais o que fazer. O rei vai encostar aqui. Depois vai trazer a torre. Esse peão vai cair. E aí é um final com dois peões a mais, contra dois peões, e são dois peões isolados, né? Aqui tá os peões juntos, contra dois peões isolados, bem distantes um do outro. Não tem o que o Alekhine fazer. Ele perdeu pro Mikhail Botvinnik. Mikhail Botvinnik fez um jogo espetacular, com diversas ideias estratégicas, mudanças de plano, atacou a ala do rei, atacou a ala da dama, e mostrou que o xadrez judeu é um xadrez que sabe ser agressivo também, quando precisa. Então, é isso. Se você aprender alguma coisa com essa partida, eu fico bastante feliz. Então, eu peço que você deixe o like, se inscreve no canal, acompanhe outras análises que a gente fez aí. E também, se você gosta de história, política, a gente vai postar mais partidas como essa aqui no canal, tá bom? Então, deixe suas sugestões e valeu. Até a próxima. Tchau!